E agora vamos falar mais de Porsche. Upgrade numa GT4. Toda vez que eu venho aqui tem um M5. Um carro único no Brasil, a roda vale mais que o carro, galera. 3 de fevereiro, 10h38, pessoal. E começa mais um giro de oficina com o meu amigão Neto Eurohaus. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Eu que agradeço aí a visita de vocês mais uma vez, cara. Estamos aqui. Nosso terceiro encontro esse ano, né? Terceiro encontro. Olha só que bacana, nos encontramos em Interlagos. Põe um trecho aí pra gente mostrar como que o Neto tava em Interlagos nas 1000 milhas. Alguns vão pensar que eu tava me divertindo, mas não é bem assim. Porsche não é só diversão, né, Neto? Às vezes não. Andar de carona, fazendo instrução num track day noturno com chuva, rapaz, não é nada prazeroso, vou falar pra vocês, viu? Passei mal ali. Bom, e a gente, né, teve essa oportunidade de se encontrar e eu já comentei, Neto, vou te fazer a visita. E cá estamos. Aí, ó, cara de palavra, hein? Você tá vê? Vendo? Faz esse corte aí, Izão, por favor, que a galera tem falado que eu não tô fazendo as visitas. Será que... Não, palavra, mas assim, um pouco de pressão, porque o ano passado, quando ele veio, ele falou, eu volto daqui 2 dias. O 2 dias demorou 6 meses. Então, às vezes na primeira a gente faz o dá corte dessa também. Bom, já entramos no clima, é isso que eu queria, pessoal. Clima de oficina, descontração. Bora, vamos lá. Pra quem ainda não sabe onde a gente tá, vou deixar o card aqui do primeiro vídeo pra eles entenderem localização, tudo. Sim, a gente já deu já fez o beabá do básico, né? E a apresentação já tá pronta já. É isso aí. E agora vamos falar mais de Porsche, Neto? Vamos mostrar mais coisa que tem por aqui? Vamos falar de tudo, o que vocês quiserem, a casa é de vocês, bora lá, vamos cair pra dentro. Vamos começar o giro aqui já nesse elevador, aqui uma Boxster S, é isso? Isso, essa é uma 2013. Esse carro aí, ó, é uma história muito legal, porque a visita desse carro aqui começou como uma avaliação pré-compra. O cliente e o lojista entraram de comum acordo em enviar o carro para cá, para que a gente verificasse a mecânica do carro, para que eles pudessem fazer a negociação de compra. Então esse é um serviço que a gente presta e fala bastante. Um pré-compra, né? Não que sei é uma se tranquilidade tanto para o vendedor quanto para o comprador. Cara, um carro 2013 é um carro que tem uma certa história de vida. Não tem como, né? E assim, óbvio que o comprador não estava esperando que ele não tivesse manutenção pendente ou algumas questões crônicas a serem executadas, mas ele queria saber exatamente o quanto. Ele queria fazer a compra, o orçamento não ficar em aberto, manja aquela coisa? Tipo, eu tenho lá, quanto que será que eu vou gastar em manutenção nesse carro ao longo do ano? Então foi bem essa história aqui. O negócio já estava praticamente fechado, apalavrado entre os dois. Aí a gente fez o laudo cautelar, aí uma empresa terceira vem até aqui, faz a validação junto com o nosso pré-compra, e aí a gente fez a validação de todos os itens da mecânica e da eletrônica do carro, funcionamento de capota e tudo mais, que era uma preocupação do cliente também. Perfeito. Bom, o que aconteceu? A negociação evoluiu, eles conseguiram acertar, e aí o carro nem foi embora, o carro já ficou para a gente fazer a manutenção preventiva, né, os itens que estavam pendentes. O proprietário queria pegar o carro e criar um marco zero. O carro tinha já um histórico de manutenção, mas obviamente você está comprando o seu primeiro Porsche, brinquedão, carro que vai ser usado de maneira adequada nos eventos de track day, nas provas de velocidade e também para passear no fim de semana. Ele queria garantir que a segurança dele ia estar 100% em ordem. Então o que a gente fez aqui? A gente fez freio que eu digo é pastilhas, fluido, os discos estavam ok, a gente só fez um passe nos discos para dar assentamento nas pastilhas 0 km. Aí todos os filtros e fluidos, todos os lubrificantes do carro e os filtros foram substituídos. Esse carro já tem uma modificação no escape, já está com um coletor de escapamento esportivo. Tem coletor de escape? Tem coletor, já o carro? Olha que coisa, e a gente descobriu na pré-compra, porque nem o vendedor e nem o comprador sabiam. Então tem umas coisas bem gratas surpresas, né? Geralmente eles fazem a substituição para trás, né? Do abafador aqui, para deixar o ronco mais presente. Nesse caso, um dos proprietários anteriores já fez o unir útil ao agradável, pôs coletor dimensionado sem catalisador e o carro tem remap. Não sabemos onde foi feito, mas o carro já tem um mapinha aí. Então, o que acontece? Aí a gente foi descobrir essas questões. Os pneus também traseiros precisava de substituição. Depois tem a parte estética. Agora a gente está finalizando a mecânica, né? Tá só fazendo o nível de lubrificante aqui. Finalizada a mecânica, teste de rodagem, aí vai entrar a estética. A gente vai fazer também o polimento e a higienização interna. O carro tem uma configuração bacana, interno bege, só que vai ficando encardido, você anda com a capota baixada, aquela coisa toda. Então nós vamos dar uma geral na estética do carro também, tanto na interna quanto na externa. Pessoal, olha a aula que a
gente acabou de ter aqui, né, de como executar o serviço da forma correta, né, Neto? Ele veio, trouxe para um pré-compra, gostou do pré-compra, ficou contente, vai fazer tudo no carro e vai deixar no padrão 0 km, né? Isso é muito legal, né? É isso. Porque ele não vai voltar, faltou alguma coisa, faltou isso, faltou aquilo, não. Já pega o carro 100% para uso, né? É isso. O foco, mais do que ter assertividade nos diagnósticos, excelência nos serviços de mecânica, de performance e tal, mas o foco aqui é vender a solução para o cliente. Perfeito. Ele falou, não tenho tempo, eu não quero ficar fazendo a gestão das questões com 4, 5 pessoas, então é uma pessoa para trocar o pneu, uma pessoa para resolver a mecânica, outra pessoa para resolver a estética, outra pessoa para resolver a questão do laudo cautelar, documento, enfim. Então aqui a gente vende a solução para o cliente nesse sentido de centralizar tudo conosco e a gente entrega do jeito que foi combinado. O sonho do cliente está sendo realizado, o primeiro Porsche dele, e não podia ser diferente. A gente vive o sonho junto com os nossos clientes. A gente isso curte é muito o dia a dia, legal, né? das conquistas dos nossos clientes e a gente vai entregar o melhor para ele, como a gente faz com todos os outros carros, mas o principal era isso, ele otimizar tempo e ter uma comunicação clara e direta num ponto só. Então, algumas demandas vieram surgindo depois, agora eu preciso fazer o laudo ECV, o laudo de transferência, leva lá para mim, eu vou ter que ir aí buscar o carro, levar, não, calma aí, meu. A gente faz tudo para você, a gente resolve. Mas agora tem eu quero tirar o carro, pegar o carro pronto para uso, já com a polimento, tudo vai ser executado aqui dentro. O que a gente não faz aqui, um laudo ECV, que é obrigatório para transferir o carro, né, hoje em dia. Credenciado do Detran, a gente tem parceiros aqui próximos, então a gente evita ficar andando, né, deslocando o carro por longas distâncias, então isso também é pensado, entendeu? A gente se antecipa pelos nossos amigos e clientes. Como diria o nosso grande amigo Germânico, é um dever de todos prevenir acidentes, né, Neto? Então é importante. É isso aí. E agora, continuando, vindo aqui para o próximo elevador, agora o Big Daddy da geração, né? Esse daqui Esse é o topo da cadeia alimentar, né? Geração 981, que é a geração, para mim, em termos de design, é a mais bonita. Eu acho mais bonita que a 718. E essa é uma GT4, né? O topo da cadeia alimentar, que ganhou notoriedade por quê? Câmbio manual de 6 marchas. Todas as unidades dela, né? GT4 todas elas só tem... sempre com câmbio manual, são só 27 unidades no país. Eu sabia que tinha algum número. Eu ia chutar 15, mas ainda bem que o Neto falou o número correto. 27, só das 27, somente 2 nesse tom de azul. Lindo, essa aqui é uma que tá impecabilíssima, o cliente cuida desse carro. Aliás, esse carro é uma história engraçada, porque esse carro mudou de mãos de coleção e é um carro que estava off-market, eu que liguei as pontas, então foi um carro que foi feita a intermediação de compra e venda aqui dentro da Eurohouse. O carro já tinha histórico de manutenção aqui conosco na Eurohouse e o comprador, o novo proprietário do carro, que adquiriu o carro meados de 2025, ele manteve toda a manutenção do carro aqui conosco. Olha só. E aqui nós estamos fazendo upgrade. Upgrade numa GT4, eu tava falando com eles que é um carro difícil de ter upgrade, aí você me fala que vai ter upgrade na GT4. Carro, eu já fiz alguns upgrades nele no passado com o antigo proprietário. O carro tem coletor de escape dimensionado, o carro tem o Plenum, coletor de admissão também. Meu Deus. Dimensionado, dotado, né? A borboleta maior, porque essa aqui, o grande diferencial é que ela tem um motor de 911, então é um motor 3.8 aspirado, flat six. Das Mark I, né? 991 Mark I, é isso? As GT3 Mark I. Ela vem com 380 cavalos. Não é GT3, é um motor de carreira mesmo. Motor de carreira mesmo, é um tá? 3.8 aspirado, carreira aspirado, com câmbio manual de 6 marchas, mas um carro que tem peso reduzido, o chassi todo pensado com motor central traseiro, né? Então a dinâmica do carro é muito diferente. O motor fica carro... entre a roda e o motorista, né? Vem filmar aqui, ó. Olha isso, tá sem pessoal. O câmbio, por quê? Já cortando eu já fico tudo, maluco, né? Já, pessoal. O câmbio tá ali na frente. Porque a gente está fazendo um upgrade no conjunto de embreagem desse carro. Vai ter um volante de motor aliviado. Perfeito. Né? Com uma embreagem mais upgrade, rápido, né? Exatamente. Então, o dono do carro é piloto profissional, ele curte, ele gosta. Quando ele vai para a pista, vocês estão vendo que os pneus aí estão... Aqui ninguém é menino aqui não, pessoal. Não, a rapaziada gosta de usar como se deve, do jeito certo. E andar no autódromo é a melhor maneira de poder curtir e usufruir de um carro que tem o potencial que tem esse aqui. Então, ele vira temporal, os caras ficam malucos, meu. Crava os 911 aqui com margem. Aspiradinho, manual e a experiência da tocada é incrível, cara. Câmbio manual, motor aspirado, um motor grande, né, 3.8, ele é torcudo, é um motor que tem uma curva, uma linearidade na entrega, assim, que é muito bacana. E vem
Nossa, Então, absurdo esse isso, carro vai ter o absurdo. pacote full. Tem umas questões crônicas, que é a questão do acionamento do câmbio, das varetas de acionamento. A gente vai corrigir agora nessa rodada de melhorias. A embreagem, né, o volante do motor é bimassa, monomassa, então a gente vai fazer o upgrade. O kit, o pacote da embreagem em si, né, também com um material pro atrito, né, para Grudar mais ainda, né? É isso que o carro tá fazendo aqui, na verdade, tá aguardando Coisa os de- componentes, que isso aqui a gente tem que fazer importação. Isso daqui Então, é sonho, né, Neto? Montar um carro desse, nesse nível, né? É o X-Tudão agora, né? Porque tem coletor, tem o remap, tem o plenum, tem borboleta, faltava só o kit de embreagem e volante do motor. Então agora vai... E a correção do acionamento do câmbio. Tá. Cara, o carro vai ficar pacotezinho incrível. Na suspensão, o carro já vem como é um GT de fábrica, já tem a suspensão regulável, barra com os ajustes, então a gente não precisaria fazer upgrade. Freio do carro também já é extremamente eficiente, dimensionado, com refrigeração, com tudo que precisa para poder andar na pista. Então aqui é pneu e sentar o aço, cara. E ter o braço, né? Tem isso também, E né? ter o Aqui, toque, ter o pessoal, toque. só comentar isso, né? O cara tá montando um track weapon aqui, né? É uma arma de pista. Se o cara não sabe dirigir, nem precisa fazer isso, né? Não Porque precisa. aqui é para um alto nível de pilotagem também, né? Isso. Eu, um mero mortal, não vou conseguir tirar tudo isso que esses upgrades têm, tá, Tá pessoal? buscando resultado, ele tá brigando por décimos ali, né, no evento, no autódromo, entendeu? Então é um carro que não vai rodar na rua, dificilmente você vai ver, apesar de que o carro é dócil e é utilizável numa Nessas situação condições de, normais, quero viajar, pode passear tranquilo, entendeu? Não é um carro que te limita, né? E parte de combustível, pódio, gasolina pódio. Aqui acerto para gasolina pódio e a gente recomenda sempre trabalhar com pódio. Então aqui, agora a gente está só aguardando o restante das peças para a gente fazer a empreitada da montagem. Não faz sentido ir montando aos poucos. Então, peça de importação era a peça que a gente teve que encomendar lá fora, que é fabricado por demanda. Então, quando a gente botou o pedido em dezembro, eles começaram a fabricar os componentes ficaram prontos agora no início de janeiro, e agora está no trâmite de importação, liberação alfandegária, aquela coisa toda. Burocracias brasileiras, né? Faz parte do show. Faz parte do show, é verdade. E falando em show, toda vez que eu venho aqui tem um M5, né? Você, o que é? Clube da M5? Como é que é esse esquema? Cara, Serviço bem feito. Eu acho que a gente gosta. Eu pergunto, eu respondo, ainda bem que o Neto me conhece mas já. Cara, mas não é isso também. E tem mais de uma M5. Você vai dar spoiler já, não? Aí é com você, Neto. Hoje... Tem dia, cara, incrível. Tem época, eu falo, né, que as coisas boas atraem, né? Tem dia que entra um carro, daí eu vejo no fim do dia tem 3, 4 daquele mesmo carro. Vem de lote, sabe? É a máxima de oficina, né? Apareceu um, parece que a galera vai junto, né? É muito bacana isso, mas BMW, Porsche, Audi, Mercedes são as principais marcas, né? O que a gente lida no dia a dia, né? Então o que vocês estão vendo aqui, Grupo VAG, em peso, enfim. As BMW eu tenho um carinho muito grande pelas BM, né? E essa M5 ela entrou para um diagnóstico, uma coisa incomum, inusitada. É um carro que eu conheço há algum tempo, o proprietário também já é amigo e cliente da casa, mas assim, o carro sempre foi mantido em concessionária por conta dos protocolos de revenda futura, Entendi. garantia estendida. Então é uma M5 blindada, ela tem o pacote performance, na época era um opcional, ela vem com os freios carbono cerâmica e o teto em carbono. Esse carro é 2020, né? Que spec, hein, E aí né? ele manteve em concessionária, rezando a cartilha e tal, só que ele teve alguns dissabores nas passagens em concessionária, e aí ele acabou... basicamente, quando o problema requer um pouco mais de cuidado e carinho, o cara traz aqui. Quando é o do dia a dia, o básico... Olha, filtro, digamos assim, aí... Vou carimbar lá para inglês ver, aí os caras levam nas concessionárias, entendeu? Tá, entendi. Então levou na concessionária, carimbou lá, só que o carro tinha um alerta de uma avaria no sistema de pressurização. E a concessionária, ele até pediu para os caras tentarem diagnosticar, e aí eles não conseguiram, ficou uma coisa... Queriam trocar metade dos componentes do motor, empurrando uma OS gigantesca lá para o cliente, enfim. E aí a gente conseguiu diagnosticar aqui, porque, por incrível que pareça, o dinamômetro não é uma ferramenta só para a gente mostrar número, né? Mostrar pico. A galera que tá do outro lado lá, às vezes acaba, na maioria das vezes, enxergando, o cara tem um dinamômetro que é para fazer a puxada e mostrar a potência lá e ficar se gabando da potência, né? Aqui na Eurohouse a gente pensa diferente, a gente mostra que o trabalho é diferente e o quanto que esse preparo, não só dos nossos profissionais, mas da nossa infra aqui, Sim. diferencia. Saber utilizar as ferramentas, né, Neto? Sim, o dinamômetro é isso, ele é uma ferramenta de diagnóstico. A gente usa para desenvolvimento de software, que a gente faz
faz muito aqui, e também diagnóstico. Então, eles não conseguiram ser assertivos na concessionária, porque, porra, você imagina você pegar um V8 biturbo desse e ter que ficar usando na cidade ou em rodovia, acelerando o carro para encontrar um defeito que é esporádico e especificamente acontece em uma determinada circunstância, condição de aceleração ou faixa de rotação. Ah, é em terceira 7.500 giro, em terceira 7.500 giro tá 180 por hora. É isso, é inviável. Então, como que você vai replicar isso na rua, né? Em segurança. Tendo um ambiente controlado e seguro, como a gente tem lá, uma sala planejada, projetada, com exaustão, com refrigeração, com tudo que precisa para você poder fazer os diagnósticos. Moral da história, a história longa numa história curta. O carro tinha um defeito numa wastegate. Uma das wastegates da turbina do lado motorista, ela estava com avaria. E aí a gente conseguiu identificar isso fazendo o diagnóstico lá no dinamômetro, encomendamos a peça, substituímos a peça, tá finalizando o serviço aqui agora, já estamos no... E aí volta pro dinamômetro para confirmar também. Na verdade, a gente já fez esse teste. Isso, já. Aí já fizemos o teste de rodagem, já validamos. Aí o que eu faço? Eu volto pro elevador para checar se tá tudo, né, depois de dar uma estressada no carro. Mexeu em bastante coisa também, porque né? A gente teve que desmontar sim. Como um Hot Vic, é um V8 e as turbinas e o coletor fica ali no meio, cima, né? Ele é animal também, a manutenção, né? E é tudo muito apertado, então a gente teve que desmontar também. Bastante coisa ali, tirar a turbina fora, inclusive, para poder trocar o wastegate. A wastegate, só pra gente deixar claro e me corrigir se eu estiver errado, mas é o que controla a pressão de turbo, basicamente, né? Só pra deixar mais claro pro pessoal que às vezes a gente tem essas palavras mais diferentes, mas pro nosso meio é comum, mas eu controlo a pressão de turbo, basicamente. É a válvula de controle de pressão de turbo. Ela é primordial pro bom funcionamento do carro, para evitar quebra e para que o carro tenha a performance, desempenho da maneira correta. É um carro que está 100% original, mas não deixa de ser um carro forte, é um V8 biturbo de 560 cavalos. Nessa época, ele vinha com 560, né? Depois houveram as versões... As 600, é isso? Com melhorias, isso. Aí depois já de 21 para cima, 21, 22 só, né? Que teve a M5. Depois já acabaram, não trouxeram mais por conta de Proconv, aquelas questões todas. Mas então aqui, só para a gente concluir, depois de estressar o carro lá no dinamômetro e validar que o serviço foi feito de maneira adequada, aí a gente põe o carro no elevador, primeiro para remontar as capas e aí para repassar, dar um aperto e a checagem nos componentes, ver se não tem nenhum vazamento, se está tudo certinho. Finalizado aqui, vai para lavagem, limpeza e entrega para o cliente. Perfeito. Então é isso que essa M5 está fazendo aqui. Então, nada além do esperado já, né, Neto? Substituição feita, já feito o teste, serviço, né, num protocolo padronizado, mas é assim, é atípico, né? Porque quem assiste deve falar, mas é troca de pastilha, é troca de freio, é troca de óleo, de filtro? Não. Diagnóstico é uma coisa que quando chega a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. O cliente tinha uma queixa, uma reclamação, a gente sabia da avaria, mas aí é aquilo. Qual que é a linha de raciocínio? Como é que nós vamos começar a fazer o diagnóstico? Então... Como que a gente vai iniciar a procura desse problema, vai digamos pro assim? Box e a gente faz uma desmontagem, a gente faz um vasculhamento eletrônico, a gente vai fazer uma inspeção. Então aí a gente, né, traça uma estratégia interna e aí começa a executar isso. O cliente às vezes fala, e aí, já tá pronto? Liga, né? Deixa de manhã, no fim do dia... Quem aí é assim, pessoal? Já comenta no vídeo quem fica ansioso com o carro na oficina. E tal, mas diagnóstico é sempre uma folha em branco, entendeu? Na verdade é o carro que vai nos dizer o timing, o tempo, né? Se for um problema meio obscuro, intermitente, uma coisa que não acontece facilmente, não adianta o cara falar para mim, não, mas eu vi, eu sei, mas eu tenho que ver e identificar aqui, né? Com a metodologia correta, com os equipamentos corretos. Então, às vezes a gente fica 2, 3 dias testando o carro para identificar o problema, para o defeito aparecer. Então você perdeu 3 dias lá, mas é porque, cara, não apareceu, eu não tenho o que falar. Não tem como eu fazer um orçamento com base numa suposição. Eu tenho que ter certeza daquilo que está acontecendo, né? Você está colocando o seu serviço. Trocar peça é fácil. Identificar onde estava o problema para trocar aquela peça específica, porque se eu troco um conjunto de componentes, uma hora eu acabo resolvendo o problema. Só que você não vai saber qual que era, né? Aí fala, legal, qual que era o problema? Não sei, troquei um monte de peça, velho. Eu não sei em qual peça que estava o problema, mas eu resolvi o problema. Tá resolvido. Você quer saber qual é o problema ou a solução, né? Só que via de regra, usando essa metodologia, ó. É mais caro, né? Sem dúvida nenhuma. Vai trocando até resolver, né? Só se for dinheiro infinito, aí tudo bem, né, Neto? Agora, a gente sabe que não é dessa forma, né? O mundo real é muito diferente do que a gente vê por aí, então né? Fica a dica pra rapaziada aí. Calma, pessoal. Fiquem calmos, fiquem calmos. E falamos de lavagem, então a gente mostrar o que tem lá
no nosso box Bora, lá. puta, bacana. Ali, aquele carro até tava comentando, tava presente em Interlagos também, não tava? Andou no track day lá, pré-1000 milhas de São Paulo. E é uma spec bem exclusiva, eu não consegui explicar pro público, mas acho que o Neto vai conseguir contar pra gente. Vamos mostrar o que a gente aprontou ali agora. Agora chegamos aqui nessa área de PPF, lavagem, como que é o nome aqui, né? Não, aqui é o nosso box de lavagem, limpeza, porque é um box multiuso, na verdade. Sim. Tudo que está relacionado à limpeza ou estética automotiva, a gente acaba usando esse espaço aqui para executar para os nossos clientes. Então, se o carro está na mecânica, finalizou um serviço de mecânica, a gente traz o carro para cá, faz a limpeza, a lavagem, depois direciona para entrega lá na frente, ou para um caso específico, que nem é o dessa Turbo S que está aqui. Aqui a gente está fazendo aplicação do PPF em algum... Esse carro já era PPF full, perfeito. Só que a gente fez uma personalização e aí agora as peças que foram pintadas, a gente teve que retirar o PPF para fazer a pintura, então reaplicando o PPF para deixar tudo no protocolo, perfeito. Entendeu? Mas essa não é qualquer Turbo S, né? Falamos que vimos esse carro em Interlagos, eu rapidamente percebi que era alguma versão bem exclusiva, assim, a PTS. Passou rápido, né? Tem isso também, passou rápido. Esse é uma paint to sample, o PTS é o que a Porsche chama de pintura exclusiva num catálogo à parte, né? Então, quando você vai configurar o carro, na compra do carro 0 km, existe um catálogo à parte e você paga um valor extra para ter a pintura que você escolher lá, e aí o prazo de entrega também fica um pouco majorado, mas enfim, vira isso aqui, ó. Um carro único no Brasil, o nome da cor é Yachting Blue, azul iate, né? Enfim, é um azul diferente, é um tom muito bacana e ele muda um pouco conforme a incidência de luz. Um carro de um grande amigo que ele não comprou 0 km. Alguém configurou ela nesse Yachting Blue. E aí agora ele comprou o carro, manteve ela na configuração original por um período, falou, porra, já curti e enjoei, agora eu quero dar o meu toque pessoal pro carro. E aí ele veio pedir ajuda pra gente, falou, Netão, queria mudar, queria fazer, resolve aí pra mim. A mesma história do vender solução. Por quê? Porque eu não faço pintura, não sou funilaria aqui, mas eu tenho parceiros cadastrados, gente que a gente conhece e confia, sabe que entrega, né, num protocolo de qualidade compatível com o que a gente gosta ou com o que eu gostaria de ter pra mim, né? Sim. Eu entrego pros meus clientes aquilo que eu uso nos meus carros de dia a dia, aquilo que eu queria ter pra mim, não pode ser diferente. Essa é a melhor validação de todas, né, Neto? Você utilizar o serviço, né? Exatamente. Então, o que acontece? A gente fez aqui a mudança da cor das rodas. Esse carro veio com aquela roda bronze, aquele Aurum, né, que é o nome que eles chamam na Porsche. Era muito bonita, mas eu prefiro do jeito que tá agora. A gente fez um trabalho que a roda ficou brushed, né? Excepcional, então ela virou, né, aquele prata aço escovado, né? E o kit Sport Design que tem nesse carro, esse kit é opcional. Essa asinha aqui, essa aba na lateral, ali na frente, depois você vai mostrar, isso aqui faz parte de um kit, né? Quando o carro não vem, que essa asa interna aqui, ela se movimenta de acordo com o modo de condução ou a velocidade que você está conduzindo. Perfeito. Então essa asa aqui, ela é móvel. Quando o carro não tem esse kit, essa asa ela é um pouco mais longa aqui e reta. Tá. Esse aqui tem essa, que é para melhoria, aleta, digamos essa assim. Essa aleta, né? Que é para downforce, para melhorar. Então é uma opção você pedir esse kit no Black Piano ou na cor do carro. Esse carro originalmente veio com todas as peças na cor do carro. Essa parte aqui, ela não estava em Black Piano, ela era azul. Famoso monocromático, digamos assim, isso, né? O carro era monocromático, é isso aí. Então a asa aqui em cima também era azul. Aí o cliente falou que eu queria dar um toque mais esportivo, quebrar o azul, colocar um Black Piano, o que você acha, tal? Faz aí para mim. E aí a gente fez as rodas primeiro, através de um parceiro, e a pintura também através de um parceiro, mas o nosso protocolo, né, de qualidade, entendeu? Agora a gente está reaplicando o PPF aqui na asa, que estava sem, e na frente ali no para-choque também, que ficou sem. Então, 2 itens, basicamente, que vai... O que a gente repintou agora foi essa asa, essa parte traseira toda aqui. Extrator traseiro, né? E tem até um... Isso. É que aqui desce aqui, né? Passa aqui pelos intercoolers e sai lá embaixo, né? Tira o ar quente daí. Na lateral aqui, o Turbo Scoop aqui, isso Black é muito Piano, legal. Ele é um opcional. Essa parte aqui da saia também, Black Piano. O retrovisor em carbono já era da configuração original. É um opcional, mas veio na configuração de fábrica. O teto leve em carbono, esse carro não tem o teto solar, e aí o cliente colocou o retrovisor em carbono também para ornar com o teto. Não é blindado também, né, Neto? Não, essa aqui não é blindada, A gente já viu alguns desses blindados. Tem alguns clientes que têm as 911 Turbo S blindadas. Aí aqui, ó, a mesma coisa, ela tem também um adereço aqui aerodinâmico. Essa peça, ela tava na cor do carro.
A gente também fez o Black Piano. Essa peça aqui ela era em preto fosco, a gente deixou em preto brilhante para ornar com o pacote frontal ali, ó. Eu acho que ficou muito bacana. E esse logo aqui também não... Esse brasão não é comum também, né? Não, esse brasão aí... O cliente quis dar o toque pessoal dele, ele importou o brasão Turbonite, eu não sei o nome direito, mas não só esse brasão aqui, ó. Ele comprou e importou também o Center Caps. O Center Caps também? É. Não, essa roda com esses freios de cerâmica... Pra ficar ornando tudo, ó. O Center Caps é esse aqui, ó, pessoal, tá vendo? Vocês estão vendo que ele é mais escuro, né? Isso. É isso que eu chamo de ter bom gosto, né, Neto? Você vê que esse carro, ele é no mínimo detalhe. Se você não reparar em tudo, você tem que dar umas 2, 3 voltas no carro para poder entender todos os detalhes, tudo que ele tem de diferencial, né? O universo dos 911, para quem vê em quantidade na rua tal, fala, mais um, é mais um, é mais um. Nunca é um igual ao outro, né? Se você para olhar, você vai vendo as personalizações, os detalhes, e aí você acaba vendo que isso faz toda a diferença, né? A gente volta um pouco pros décadas de 70, 80, né? Que eram praticamente todos os carros iguais, mas cada um tinha o seu detalhezinho mínimo, né? Isso é muito bacana, né? Agora, a grande cereja do bolo neste carro aqui, adivinha o que é? Stage 2. É o pacote Estágio 2 Plus. Aqui tem um Estágio 2 com um extra. Esse carro aqui tá entregando quase 800 cavalos de motor. Tá de brincadeira. 800? São 675 de roda, com 95 kg de torque, aferidos no nosso Servitec 4x4 ali. Rapaziada, é o famoso menos é mais aqui. Você não precisa muito mais do que isso, cara. É um carro que tem uma performance... Nossa! Um Turbo S original já é uma ferramenta de precisão, já entrega performance um 0 a 100 absurdo. Aqui, a gente só melhorou tudo que dava para melhorar, com confiabilidade e segurança. Perfeito. Aqui acho que o Neto, né, matou, digamos assim, perfeitamente. Para mim é isso, pessoal. O carro numa configuração não é muito chamativa, tem os seus detalhes e tem a potência, que é o que mais me atrai, né? Que é o Stage 2 Plus. A gente tem algumas unidades com um pacote de performance acima desse, mas esse aqui é o que eu considero o melhor custo-benefício. Já fica com uma performance incrível. A gente tem alguns carros que participaram e participam de provas de arrancada quarto de milha, não só meia milha, 200 metros, um oitavo, quarto de milha, que são os 400 metros, e os números surpreendem, porque basicamente aqui é chip, filtro e escape. Eu não tenho nenhum outro componente, nenhum outro hardware no carro. Mapa de motor muitíssimo bem feito, gasolina Podium sem mais nada, não tem metanol, não tem mistura de álcool. Então assim, eu tenho carros que tem isso tudo, e aí a gente rompe a barreira dos 720 de roda. Tá maluco, né? Limita o torque abaixo dos 100 quilos. Mas isso é uma história que a gente vai contar mais pra frente. Calma. Adorei, né? É isso aí, é assim que eu gosto. E ali atrás a gente tem um carro também que não tá muito nos padrões aqui da Eurohouse, né? Pelo menos dos clientes, digamos assim. Não, muito pelo contrário. Eu gosto assim, pessoal, eu adoro errar. Aqui a gente não tem preconceito. A gente trabalha com quem quer receber os nossos cuidados e carinhos. Então, muita gente fala, porra, eu tô vendo só M5, Turbo S, as Boxster. Pô, tem uma Defender 110, um clássico, né? Um neoclássico ali. Tem Mercedes anos 90 lá no pátio. Tem dia que tem Up TSI aqui. A gente não discrimina, galera. A gente gosta, a gente entende as necessidades e a realidade de cada cliente. Óbvio que a empresa tem as premissas de trabalho, eu não consigo, às vezes, chegar e abrir exceções para alguns clientes que gostariam de iniciar os serviços conosco, que estão começando no universo automotivo e tal, mas a gente não discrimina, não é porque eu tenho uma Porsche Turbo S aqui que eu não vou atender um carro popular. Perfeito. Eu tenho clientes que, inclusive, tem um carro diferenciado, mas ele tem um carro popular que é o carro do dia a dia, é o carro que o motorista usa para levar as crianças. Esse é o carro que mais recebe cuidado e carinho na casa dele, inclusive. É o que tem o maior ciclo de passagens aqui na oficina, porque é o carro que transporta os filhos, o cara tem lá um Voyaginho. Tem cliente meu que tem um Fiatzinho Siena, sabe? Então tem, porra, você mexe? Mexo e, cara, você precisa ver o cuidado e carinho da galera, porque é o carro que nunca pode parar, que tá sempre confiável, que é o pau pra toda obra, entendeu? E você coloca um carro nesse num nível de manutenção de uma 911, isso que é muito legal, né? Porque não dá pra você descer a manutenção da 911, mas do Voyage dá pra você subir o padrão, né? A gente atende da mesma forma, com o mesmo carinho, com o mesmo esmero, e assim como os clássicos, né? Algumas questões nos limitam, às vezes, em termos de ferramental para diagnóstico, scanners para diagnóstico, por conta das tecnologias passadas, já né? ultrapassadas,
passadas, a gente está focando sempre nas tecnologias mais atuais. Mas liguem, entrem em contato, combinem, porque o que é combinado não sai caro. Boa! Vamos mostrar a Defender aí de perto. Ali, ó, já tá um carro muito bonito, né? Eu, particularmente, gosto muito desses carros, né? Tem a 90 e a 110, né? Hoje em dia acho que a gente tem a 130, né? Hoje em dia tem a 130. Esse carro raiz, né? Essa aqui é um motor turbo diesel, um carro sem poucas... Nada de eletrônica e ó, acabamento... Ó o ar-condicionado aqui, ó. Ó como é que é, ó. Quem tá acostumado com ar-condicionado eletrônico aí. E ali embaixo também no console central. Estilo gela-saco, né? Antigamente, porque como ele vem, a máquina do ar ficava embaixo do painel e gelava para baixo, a galera chama de gela-saco, né? É o apelido. Porque vocês viram aí nas imagens que fica bem ali, né? E você vai sentado meio para baixo assim ainda, né? É um Jeep, né? Aqui é um Jeep, não tem o que fugir. Carroceria de alumínio, né? Esse aqui é um tanque de guerra, né? Mas esse carro veio para receber os nossos carinhos na manutenção. Perfeito. Ele mantém o carro no estado de conservação que vocês estão vendo acima da média. Acima da média mesmo. Ele colocou os pneus mud, né, os pneus para andar na lama. E o que aconteceu? Mudou a geometria de suspensão do carro, mudou o balanceamento das rodas, e aí ele ficou preocupado com rolamento de roda, com algumas questões relacionadas à suspensão. Então, Neto, dá uma avaliada para mim, vê se tá tudo certo, vê se o pneu não tá pegando em nada, e aproveita e já refaz a geometria, porque o carro mudou a altura, mudou curso, né, muda um monte de coisa. Parece uma coisa simples, uma alteração simples, mas pneu é uma das coisas mais complicadas de se mexer, né, Neto? É isso. Então, o carro veio para que a gente cuidasse desse departamento aqui. Aí, existe uma ressalva. Ele falou, Neto, o carro também tá vibrando e trepidando. A própria característica do pneu cravudo é de que ele trepide e vibre um pouco mais. O pneu, ele é ruidoso, você escuta bem o barulho de rolagem. Ele até falou, olha o rolamento de roda para ver se tá tudo certo. A gente checou, obviamente, mas isso, a característica do pneu induz a galera ao erro nesse quesito, né? Porque fica aquele barulho do pneu assim, parece que o rolamento tá ferrado, mas não é, né? Aí a gente fez a geometria, deixou o carro todo certinho, mas fica uma ressalva aqui para o balanceamento das rodas com esse tipo de pneu. É extremamente difícil de fazer. A maioria dos equipamentos de balanceamento, como o que eu tenho ali, que é... Quer mostrar aqui, né? Tu tá aqui do lado. Esse equipamento, ele já tem algumas diferenças, né? Algumas melhorias em relação às máquinas padrão, porque você monta o conjunto aqui, né? Roda com pneu, aí ele aplica a carga lá, ele dá uma pressão no pneu, que é para ler a borracha, o laser lê a roda, porque ele faz o quê? Ele faz você girar o pneu na roda para casar as inércias. Sim. Então, o pneu tem uma área que sempre tem um pouco mais de borracha, ele não fica distribuído a 100%. Ele não consegue encostar 100%, né? Então, você gira aquele pedaço tal para contrabalançar, para reduzir a quantidade de chumbo de balanceamento. Só que, para esse tipo de pneu, os cravos, eles induzem as máquinas ao erro, porque o cravo ele tá sobressalente ali na circunferência de roda, então ele acaba ele dá ressonância no balanceamento. O indicado para fazer balanceamento ali é fazer aquele balanceamento no local. Eu não tenho essa máquina, mas isso na minha época de jovem, né? Eu fazia lá na Avenida Rude, na AMB, ele levantava o carro no macaco, o rapaz senta na máquina, a máquina tem um rolo que dá rotação na roda, encosta e balanceia o conjunto inteiro, sem desmontar as rodas, né, do eixo do carro. Então ele balanceia todo o conjunto, porque se tiver alguma diferença, vibração no próprio amortecedor, nas molas ou no eixo, o sistema vai balancear com tudo junto, entendeu? Ele utiliza todas essas características para fazer o balanceamento. Então tem, né? essa questão aí, eu tô falando porque muita gente me pergunta e às vezes eu acabo, dependendo do nível de cravo do pneu, eu recuso, eu não executo aqui, porque eu sei que eu não vou conseguir entregar a altura por uma questão não só do ferramental, mas da própria construção do pneu. Sim. Então eu queria deixar isso registrado pra galera depois não ficar procurando, falando, vocês conseguem fazer? Não, não é todo pneu que a gente faz o balanceamento, todo pneu, né, mud, que é o de lama, que a gente consegue fazer o balanceamento. Pra sanar essa dúvida, segue a Aerohouse no Instagram, entre em contato por lá, manda mensagem, liga, pode comentar aqui no vídeo que a gente ajuda você a colocar em contato com o Neto também, esse é o menor dos problemas, né? É isso aí. E agora a gente vai ali fazer só a apresentação de um carro que eu queria um vídeo específico daquele veículo ali.
pode ser? Bora, lógico. Então vamos lá que a gente já tá chegando ali perto de outra M5, mas essa história é boa, né, Neto? Essa história é boa e não é muito feliz, né? É boa pra ele, né? Mais ou menos. Eu não fico feliz de ter que fazer esse tipo de triste, serviço né? aqui. É complicado. Né? Mas a gente vai tocar em frente. Aqui é diagnóstico, então eu vou passando. Não. Aqui é performance. Aqui é mapa mesmo. É que ele falou aqui, né? Não, então, na verdade a gente teve que diagnosticar porque às vezes as coisas estão em correlacionadas, conjunto. né? O cliente dono do Mini Cooper falou, ó, eu quero fazer um estágio 2 e tal. O carro tinha passado por uma manutenção mecânica e trocaram diversos componentes, mexeram no cabeçote do carro e tudo mais. Aí eu falei, bom, eu não sei como é que tá, eu não tenho o histórico, você consegue medir se foi feito de maneira correta, como é que é? Então a gente fez algumas checagens pra gente poder garantir a nossa entrega pro cliente. Então a gente pegou, tirou as velas, mediu compressão, a gente deu uma olhada geral no carro e você vê, quando a gente tirou as velas estavam deterioradas, a vela... Ele falou, pô, mas acabaram de trocar, só que a queima não estava da maneira correta, acabou danificando a vela. Então trocou, mas não estava bem feita e acabou já... Aí às vezes o sujeito que não compra o barulho do cliente, né? Fala, não, beleza, vou confiar, vou botar o carro, vou fazer o estágio 2, aí não vem o resultado e às vezes aí é uma coisa ruim para nós mesmos, porque a gente fica se questionando, pô, o que eu fiz errado? Será que o meu acerto de software não está correto? Tal? Não, a mecânica tem que estar apta a receber a calibração para tudo tem que estar em sinergia. E aqui são alguns anos de uso e nem sempre da melhor forma de manutenção. A gente passou pela Boxster do motor ali, é um N14, que é dos primeiros o N14 ainda? Esse é o 1.6 Turbo N14, é o que mais tem características de problemas crônicos, né? Então houveram inúmeras melhorias e correções. Esse carro recebeu uma parte delas, mas a gente precisava validar. Então, sem dúvida nenhuma. O que era para ser um serviço de um dia que ia ficar, de manhã, sai no fim do dia com um mapa estágio 2, calibradinho, tudo certo, acabou se transformando aí num serviço de praticamente uma semana. Agora está concluído, finalizado. Na verdade, só falta fazer uma questão no escapamento, mas a calibração aqui já está 100%, mas todos os sinais vitais da mecânica em ordem, as bombas, bicos, as velas de ignição, as bobinas, tudo trabalhando em sinergia com o acerto que a gente fez aí. E ficou muito bacana, galera. Ó a diferença na curva lá, ó. Olha isso. O antes e depois. Aqui são as duas curvas, né, de torque e de potência, já diferenciadas por cor. A passada original e a passada do jeito que está agora, né, um estágio 2. Olha o... E o que a gente fala muito são nessas rotações aqui, né, Neto? 4,5 por aqui, né? Cara. Então as maiores diferenças, né? Olha o que veio aí de torque e olha o que tem de potência de diferença aí, cara. Olha que bacana aqui, ó. Bem no meio, porque a turbina é pequena, a turbina original. Aqui é a faixa principal de eficiência da turbina, né? É isso. Mas só para ficar claro, essa aqui é a curva de potência original, aqui é a curva de potência estágio 2. Então, 50 cavalos. E aqui as duas curvas de torque original, torque estágio 2. Aqui, né, exatamente nesse momento que ele pegou, foi de 21 para 29, né? Isso é absurdo, 8 né? 8 kg de torque. É muito, né? Sente muita diferença. Ali mais para baixo tem 10 kg de torque a mais. Então, é muita coisa. Muita coisa. Num carro leve, né? Num carro leve, divertidíssimo, né? É um brinquedão isso aqui. Isso Fica muito legal. A gente ia falar da M5, no fim acaba atrás. Você vê. Então, ó, pessoal, o Neto disse muito bem. Agora a gente vai fazer um vídeo especial. Essas rodas aqui, esse carro aqui é do Lucas lá da Gorilas, velho. Ele é um grande parceiro e é o mestre das rodas, né? A gente chama ele de ourives, né? Essas rodas, ele mesmo quem modificou para adaptar nesse Mini Cooper, são rodas originais Ferrari. Essas rodas aqui, elas estão avaliadas no mercado em mais de 70 mil reais. A roda vale mais que o carro, galera. Então, só pra vocês entenderem o nível de loucura da rapaziada. E isso é Testarossa, é isso? É uma multistrada Modena. Eu não sou um grande entendedor, mas é uma roda original Ferrari. Ele modificou para dar caimento no cubo do carro. Vocês veem que ela tem um offset até Itala bem agressivo, porque originalmente não é a roda para esse carro, mas ele fez um estilo europeu aqui, um Eurolook, né? E, cara, eu adoro roda com borda assim, eu acho muito louco, ainda mais a borda polida do jeito que tá. Agora, é uma roda hiper leve, são duas peças e tudo mais. Agora, a roda avaliada em mais de 70 pau, cara. Mais que o carro, né, Neto? Mais que o carro, né? Bicho. Eu não tô nem chegando perto dessas rodas.
Muito legal isso, né? Muito legal Bom, de ver a paixão, né? E aqui você vê o que é o verdadeiro entusiasta automotivo, né? E você trouxe uma palavra muito interessante que é o Eurolook, né? A gente sempre escuta muito disso, mas a gente difícil ver bem executado, né, Neto? É uma coisa que é comum o pessoal falar hoje em dia, mas aqui é o verdadeiro Eurolook. Se você for lá no encontro lá na Europa, né, você vai ver isso de monte, né? Baixinho, com o stance daquele jeito, né? Desse jeito que vocês estão vendo aqui, né? A roda sempre preenchendo bem a caixa de ar. Enfim, negócio parece muito bacana. Parece um Hot Wheels, brinquedaço, né? Bom, então ficamos por aqui. Neto, muito obrigado por esse belíssimo giro de oficina. Parabéns mais uma vez. Vitório, que é isso, cara. Tamo excepcional junto. Vir aqui, né? Vocês já sabem, a casa aqui é de vocês. Sempre que quiserem, é um prazer gravar com vocês aqui. Falar, aliás, eu acho que eu até acabo falando demais, né? Eu não deixo você falar, não. Mas, Neto, mas uma coisa que eu venho percebendo é que eu preciso ficar mais quieto nessas gravações. Imagina. Porque é tanta informação que às vezes eu acabo interrompendo no momento que vai vir uma informação legal. Então tem que estar sempre me polindo aqui. A gente tem que gravar mais vezes, que daí a gente vai entrando em sinergia, fica mais fácil. Então, ó, já tá marcado, vamos voltar aqui. Só não vai demorar mais de um ano pra voltar aqui. Não, a gente volta rápido. Pode. Ó, agora é com ele ali, né? Pode cobrar o George Clooney ali. Provavelmente a gente vai estar na 4TW, meia milha lá em Registro. 28 do 2, então, é isso? Eventualmente a gente consegue então já gravar. Tá fechado. Vamos levar uns brinquedinhos bacanas. Então, ó, eu vou fazer um convite aqui. Que tal a gente fazer a cobertura completa desse evento? Muito obrigado por aceitar o nosso convite para fazer toda a cobertura da Eurohouse lá no dia 28 do 9 na 4TW. Vamos junto. Vai ter sensacional. Uns bem interessantes lá. A gente tá tentando definir novos parâmetros em termos de número lá. Olha só! Vamos estrear setup novo de Audi A3 Sedan, vamos estrear setup novo de 992 Turbo S. Vai ter algumas coisas bem legais lá, galera. Então, a gente volta aqui para gravar o pré-evento e a gente faz esse acompanhamento no evento. Beleza? Combinado? Então, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, tamo junto. Segue as redes da Eurohouse. Valeu, galera. E esse foi mais um Giro de Oficina. Se inscreve no canal, deixa seu like e também ativa o sininho.